Por isso que as pessoas, quando Paulo pregava, curava os enfermos, eles glorificavam Deus na vida de Paulo. Não glorificavam Paulo, mas Deus na vida de Paulo. Por isso é os dons espirituais. Por isso que tem que ter dedicação. Então, para quem tem dom, tem uma responsabilidade. O quê? De dedicar. Para que possa ser um canal que flua, Deus. Para que as vidas possam ser abençoadas. Porque, irmão, é maravilhoso ver os dons. Porque em Tiago capítulo 1, no verso 16, 17, fala que todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Todo dom perfeito. Você vê que Deus flui através dos dons. Por isso que cada uma, a Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 7, siga no seu ministério, na sua vocação que foi chamado. Deus abençoe. Agora vamos colocar em pé para abrir a palavra de Deus. O Evangelho segundo João, capítulo 20, do versículo 26 a seguir. Evangelho segundo João, capítulo 20, versículo 26. Glória a Deus. A campanha é Deus proverá. Quando o irmão me falou isso, já era quinta ou sexta, já estava ali em cima, e Deus já tinha me falado lá segunda-feira lá, sobre o que falar. E eu disse para ele, irmão, está na linha, irmão, porque o que Deus me deu é Deus provendo mesmo. É Deus proverá. Porque o que nós mais queremos é ser arrebatado dessa terra. O que nós mais queremos é alcançar aquele poder do arrebatamento. Então, para Deus prover isso, nós temos que ser crente, não incrédulo. Porque Deus não vai prover para incrédulo, Ele vai prover para crente. Aleluia, glória. Versículo 26 do capítulo 20 do Evangelho segundo João. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Aqui está a palavra crente. Jesus disse: Tomé, seja crente, Tomé, não seja incrédulo. Porque aí ele vai seguir dizendo: você está crente porque tu viu, mas eu digo: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Graças a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, que o Senhor possa, Pai, derramar suas bênçãos neste lugar. Que o Senhor me tome e me use e flua, Senhor, o teu ministério. Pai Todo-Poderoso, abençoe-nos aqui, ó Pai. Pedimos em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Em nome de Jesus. Poder assentar, fique à vontade. Meus irmãos, Glória a Deus. Gênesis capítulo 22, no versículo 8, aonde está essa palavra, onde Isaac disse a Abraão, seu pai: pai, aqui tem a lenha, nós temos tudo aqui, mas aonde está o cordeiro? Aonde está o cordeiro? Aí o crente Tomé disse assim: filho, Deus proverá para si o cordeiro. Cria em Deus. Agora, irmão, o que Abraão estava fazendo? Loucura. Era loucura no tempo que Abraão vivia pegar o próprio filho e levando, porque Deus o tinha o pedido. A palavra de Deus para Abraão daquele dia era o quê? Tome teu filho e traga e sacrifique-o a mim. Ele não contou a sua esposa, porque ele era crente, irmão. Ele era crente, Abraão cria, ele era crente. E nós somos descendência de Abraão. Então nós cremos. Mas nós cremos no quê? Nas Escrituras. São João, no capítulo 5, do versículo 46. Tu vai encontrar Jesus dizendo assim, ó: eles não me recebem, sabe por quê? Porque eles não creem nos Escritos. Eles não creem no Escrito de Moisés, dos Salmos, dos profetas, porque estava cheio de profecia apresentando o Messias, mas eles não criam no Escrito. Eles diziam que criam, mas eles não criam, porque, irmão, a palavra de Deus é o de melhor que temos nessa terra. É o melhor que nós temos nessa terra. Irmão, as pessoas querem prosperidade. Jesus falou sobre prosperidade. Ele disse: o reino do céu em primeiro lugar. Mateus 6,31. E as demais coisas serão acrescentadas. Irmão, é só acréscimo. As bênçãos naturais aqui na terra é só acréscimo. Porque o que importa é vida eterna. E vida eterna, irmão, sem a Escritura não tem vida eterna. São João, capítulo 5, versículo 39. Jesus disse assim: examinai as Escrituras. Irmão, quando alguém te fala algo, examine as Escrituras, porque possibilidade tem nelas.
a vida eterna, porque são elas que ele me identifica. Irmão, cada coisa tem que ser examinada pelas Escrituras, tudo tem que ser examinado pela palavra. Agora voltando ali em Daniel capítulo 3, os crentes, Sadraque, Mesaque e Abednego, irmãos, todos, praticamente todos estavam dobrados perante a estátua. Mas não tinha ninguém incentivando, não tinha ninguém dizendo para Sadraque, Mesaque e Abednego, mas eles tinham uma palavra. Esse é o capítulo 20: não terá outros deuses diante de mim, não se dobrará imagens a ídolos. Eles tinham a palavra e eles guardaram essa palavra. Irmão, tu tem que guardar a palavra, irmão. Essa é a Bíblia, só o Novo Testamento já faz mais de 2000 anos que o diabo quis acabar com ela, mas Deus não deixou ser acabar com ela, assim como Moisés, quando saiu a ordem que iam acabar com todos de 2 anos, porque ouvia-se um rumor que levantaria o libertador, e ele temeu aquela ordem. Aquele rei daquele tempo, o faraó, temeu aquela ordem, e ele pegou e mandou matar todas as crianças. Irmão, e assim foi a Bíblia. Uma vez pegaram todas as Bíblias e foram queimando, todas. E Deus pegou aquele faraó e disse: então tá, tu vai fazer isso, mas tu vai criar o libertador para mim. Tu vai criar. Ele comeu na mesa de rei, ele era como rei, ele criou. Por isso que eu digo, irmão, e quem mais pregou contra essa palavra? Deus usou os próprios, os católicos romanos, para guardá-la para nós, porque em 1517 se levantaria o Martinho Lutero. Ô irmão, é glorioso ver alguém se posicionar pela palavra, é glorioso ver alguém dar a cabeça, se quiser tirar, tira a cabeça, mas algo está dentro da minha alma. O justo viverá da fé, o justo não vive de penitência. O maior sacrifício foi no Calvário. Jesus perdoou nossos pecados, ele pagou nossa dívida. Nós não temos que pagar penitência, nós não temos que enfrentar o purgatório, porque Jesus disse: aquele que crê em mim já passou da morte para a vida. Essa é a Escritura que diz. Mas não, o homem dizia que tinha que pagar penitência. Por isso que eu digo, tudo tem que ser examinado pela Escritura. Irmão, hoje, no nosso tempo, é um desafio crer na Escritura. É um desafio acreditar que a Bíblia é a verdade. Porque, irmão, lá em 2 Pedro 3, no verso 15 e 16, como nosso amado irmão Paulo escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, a qual há pontos difíceis de se entender, que os idosos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. E você diz: irmão, o que é torcer a escritura? É fazer perder o sentido. Não terá outros deuses diante de mim, não terá outros deuses diante de mim. Não, mas é só por representação. Não terá outros deuses diante de mim. Isso é segurar a palavra, isso é ser um Sadraque, é ser um Mesaque, é ser um Abednego, é ficar firme no que diz a Escritura. Quer eu morra, quer eu viva, quer eu fluture, quer eu afunde. A palavra é o assim diz o Senhor. A palavra de Deus é tudo para nós. Quando Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 3, versículo 4, ele disse: todo homem, aí Paulo colocou a dele, porque Paulo era homem, todo homem seja mentiroso, mas Deus verdadeiro. Olha, irmão, isso é a palavra, irmão. Deus é verdadeiro, Deus é verdadeiro. Então, o que Jesus disse? Vocês não creem em mim, porque vocês não creem nos Escritos. Vamos ver, São João capítulo 5, versículo 46. Oh, aleluia. Glória a Deus. Porque se vós cresces em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Versículo 47. Mas se não creres nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Como vocês vão crer? Eles eram pior do que Tomé, porque pelo menos Tomé viu e creu. Outros leem, veem e não creem. Mas ali Jesus está falando de alguém pior do que Tomé. Pior, porque Tomé viu e creu, mas aqui nem vendo eles criam. Tu tem demônio. Diziam que Jesus tinha demônio, mas Jesus disse: eu não tenho demônio, porque eu vim em nome do meu Pai. Ele vai dizer aqui no verso 44: vocês não me aceitam. Vocês podem ver que está cheio disso. Qualquer outro que vier em próprio nome, vocês receberão. Mas eu que vim em nome do meu Pai, vocês não recebem. Irmão, o povo sempre foi duro. O povo sempre foi difícil. O povo viu o mar vermelho abrir.
irmão Luciano. Eles viram o maná caindo do céu, eles viram a nuvem de fogo à noite, eles viram a nuvem de dia protegendo eles do sol. Isso eles viram, não foi algo contado, mas mesmo quando qualquer coisa apertava, eles iam contra a palavra. Sempre foi um desafio para o homem ficar com a palavra. A primeira mulher não ficou atrás das escrituras. Não comereis da árvore do jardim que está no meio do jardim. Não coma, ela não coma, mas ela deu mais ouvido à serpente. E não é diferente hoje. Ali em 2 Coríntios capítulo 11, estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque temo suportar-me um pouco da minha loucura, pois estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque eu temo como a serpente enganou ela. Eu temo, disse Paulo, que de alguma maneira os vossos sentidos sejam corrompidos e se aparte da simplicidade que é em Deus e Cristo Jesus. Aleluia! Paulo temia que isso acontecesse, e isso veio acontecer nas eras negras. Isso veio acontecer. Mas irmão, Deus abençoe, irmão Paulo. Irmão Paulo está ali, olha ali embaixo. Meus irmãos, é um desafio ficar com as escrituras. É um desafio ficar com o que está escrito. Porque, irmão, é bem simples você discernir quem fica, o que está escrito e quem não fica. É bem simples, não é difícil. Ali em Salmo 119, no versículo 130, a tua exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento ao simples. Mateus 11, 25. Graças te dou, Senhor do céu e da terra, por ocultar essas coisas do sábio instruído e revelar aos pequeninos. Irmão, quem era pequenino na época? Uma prostituta cobrando imposto. Jesus era cercado de pessoas assim, não dos doutores da lei. Não, nunca. Nunca Jesus teve doutor da lei ao lado dele, porque não criam nos Escritos. Porque Moisés escreveu de mim, eles. Moisés escreveu de mim, estava escrito de Jesus, mas eles não puderam receber Jesus, porque não criam no que está escrito. E hoje não é diferente, hoje é da mesma maneira, mas nós temos uma igreja modelo, como o Luciano falou sobre isso, Apocalipse 2, no versículo 2, muitos dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os colocaste à prova, os achaste mentirosos. Por que mentiroso? Porque eles tinham as cartas de Paulo, eles tinham os evangelhos, eles tinham os escritos, eles podiam conferir nas escrituras. Porque, irmão, todo homem, Paulo colocou todo homem seja mentiroso. Em Gálatas capítulo 1, no versículo 8, ele diz: mesmo que nós mesmos, ele colocou ele também, mesmo que nós mesmos, falando dos demais apóstolos, ou um anjo do inferno, não, do céu, vos anuncio outro além do que tenho ensinado, não creiais, seja anátema, amaldiçoado. Irmão, como pode você querer ser abençoado debaixo de algo amaldiçoado? Porque, irmão, Mateus 15, 14, Jesus disse: deixai, são condutores cegos, e se um cego guiar outro cego, os dois caem no buraco. Por isso que você tem uma Bíblia, dê valor a ela. Custou muito sangue para que ela chegasse da tua linguagem comum, era só latim, hebraico, aramaico. Quando que você entender? Outro nem o nosso português já sabemos corretamente? Quando nós entender? Mas Deus deu ela para nós, e tem sido colocada à prova a nossa fé hoje. Dizemos que cremos. Agora Abraão realmente cria. Abraão não duvidou. A Bíblia diz em Hebreus 11 que ele se fortificou na fé. Quando Deus falou que ele ia ser pai, ele se fortificou na fé. E agora, depois que ele é pai, ele é um crente Abraão, Deus pede o filho. Mas ele foi fazer o que Deus pediu. E hoje o que Deus pede na palavra não é nada difícil. Nada difícil. É só não ser incrédulo. Porque em 2 Coríntios 4, versículo 4, o Deus desse século, Satanás, cegou o coração dos incrédulos. Só vai ficar cego quem é incrédulo. Porque quem realmente crê no que está escrito, irmão, o que está escrito é segurança para nós. Filipenses capítulo 3, Paulo diz: eu não vos canso de falar as mesmas coisas. Eu não canso de falar, porque é segurança para nós. A Bíblia é uma segurança para nós. Irmão, tira a Bíblia e como é que vai passar? Oratoriamente. Você diz: hoje tem Bíblia. Você quer falar do tempo lá de Abraão? Lá não tinha, era oratório. Mas Deus ouviu por necessidade. Se mesmo tendo a Bíblia, quanta heresia, quanta bobagem você vê na internet, quanta coisa sendo falada que não está escrito, mas o que está escrito eles têm que distorcer.
cumprir Apocalipse 22, verso 18, 19, que tirar ou acrescentar, não precisa ser tirada nem acrescentada. Deus já encerrou com o Apocalipse, Deus já encerrou a sua palavra. Você tem que fazer é crer, realmente crer, porque não, realmente crer é o que Abraão fez. Você já parou para entrar no quadro? Deus pediu teu filho. Às vezes é bonito você falar, mas você já se colocou no quadro. Deus pediu teu filho e você sabia que você ia matá-lo, mas em Hebreus 11 diz que Abraão estava crendo que Deus dos mortos ia ressuscitar Isaac. Esse era o pai Abraão. Deus provê para quem é crente, Deus não provê para quem é incrédulo. Jamais Deus provê alguma coisa para quem é incrédulo, mas para quem crê, para quem realmente crê nas Escrituras. Porque, irmão, Jesus disse que é nela que está a vida eterna. É nela que está a vida eterna. Agora, irmão, a Escritura é bem clara, ela é bem convincente. Aqui não existe, quando é doutrina, é literal. A Bíblia fala por três linguagens: literal, simbólica e figurativa. Mas quando Deus quis dizer, não matarás, não possuirás, não farás o Deus diante de mim, Ele não usou símbolo. Quando Deus quer doutrinar, ensinar o povo, Ele não usa símbolo, Ele não usa figurativo, Ele fala no literal. Não! As vossas mulheres, ele diz, Timóteo 2, no versículo 10, as vossas mulheres se atraviem em trades honesto, com pudor, cobrindo a vergonha. É o que a Bíblia diz, mas olhem fora como que está. Olhem fora como que está. A cobiça está dentro da igreja. Por quê? Porque já não é mais ensinada essa doutrina. 2 Timóteo 4, do versículo 3 em diante, vai encontrar que chegaria o tempo que eles não suportariam essa doutrina, porque estariam com comichões nos ouvidos. Irmão, vamos falar a verdade? É bonito, é bom ouvir falar tudo aquilo que você quer ouvir, mas Deus nunca fala o que a gente quer ouvir. Deus sempre vem contra, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Nunca Deus vai falar algo que vai carregar, que vai dizer, vai, você te incentivando e você está errado. Jamais. Como que sabemos isso? Porque temos que ficar com as Escrituras. Somente as Escrituras. O lema de Martinho Lutero é somente as Escrituras. Apesar que Deus só deu a revelação que o justo verá da fé. Somente aquele passo Deus deu para ele. Mas mais adiante vem Martinho, vem João Wesley pregando a santificação, a qual ninguém verá a Deus. É bíblico? Sem santificação ninguém verá a Deus. Porque aquele que está aqui nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. A primeira doutrina de Jesus foi o quê? Necessário você nascer de novo. E quando você nasce de novo, você não precisa de ninguém estar te incentivando. Você não é crente carrinho de mão. Há um que te carrega, é Deus. Ele é responsável por você. Ezequiel 36, ele diz que no terceiro passo da graça, colocarei dentro de vós o meu Espírito, e eu farei com que andei nos meus estatutos, e os observei. Ele vai fazer, não é você, é ele e você. E ele diz assim, lá em Números: eu não sou homem para que minta, e nem Deus, e nem homem para que minta, nem homem para que me arrependa. Diria eu e não faria? Falaria eu e não confirmaria? Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Agora, irmão, vamos ficar com as Escrituras. Somente as Escrituras. Porque, irmão, um passo longe dela é um passo longe de Deus. É verdade. Há pessoas que se apegam só em dons, em sinais, irmão. Nós cremos nisso. Marcos 16: os sinais seguirão os que crê, e em meu nome expulsarão o demônio, e em meu nome falarão novas línguas, e em meu nome pegarão de serpente e não fará dano algum. Meu nome, tudo o nome do Senhor. Mas vamos para Mateus 7:21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Mas Senhor, profetizamos em teu nome, mas Senhor, fazendo prodígio e maravilha. Apartados de mim, vós que praticais a iniquidade. Tiago capítulo 3: não sabeis vós, mestres, que serão mais duro juízo. O mestre é aquele que ensina, ele vai ter mais duro juízo. Irmão, o que você tem que ser é não interpretador da Escritura, mas um transmissor. Em 2 Pedro 3:21, a palavra, a profecia nunca foi dada por vontade de homem, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Aí em 1 Pedro 4, versículo 11: se você falar, está falando para mim, para você, fale segundo as palavras de Deus. Aleluia! Fale segundo as palavras de Deus. Irmão, e Jesus fala em Mateus 5, versículo 37: seja o vosso falar sim, sim, não, não, e o que passar disso é procedência maligna.
a própria carne nossa é maligna, porque Paulo disse, e ele esperava pela adoção plena, ele disse, na carne habita o pecado, na carne, pois tu não tem que estudar a carne, tu tem que estudar a palavra de Deus. Nem tudo que você tem vontade de fazer, você tem que fazer, você tem que fazer o que diz a Escritura. Amém. Quer chore, quer gema, quer não entenda, ela está dizendo. Tu pensa, agora venha pensar comigo, você pensa que Abraão entendeu? Você pensa que no coração do pai que Abraão entendeu, ele podia chorar dentro dele, mas Deus pediu, Deus falou, eu tenho que obedecer. Sadraque, Mesaque e Abednego, vocês acham que eles não temiam? Foi dito a eles, e se Deus não virar para vocês, irmão, rei, fique sabendo, não temos a palavra, nós não rendemos o pé, nós não mudemos. Deus diz para não se ajoelhar perante outros deuses. Deus diz para não se ajoelhar. Agora você já parou para você pensar aonde estava Daniel? Daniel também não adorava outros deuses, era 4. Onde estava Daniel? Aleluia! Se tu voltar, Daniel capítulo 2, quem é que traz a revelação do sonho para o rei dele? É o Daniel. Aleluia! Por que Daniel não precisava adorar? Se era um dos principais do governador? Porque bem-aventurada a nação que tem profeta. Quem era essa estátua? Era o próprio Daniel. É por isso que ele não precisava adorar, porque era ele. Você sabe que antigamente eles eram muito idólatras. Qualquer bênção que viesse através de alguém tinha que levantar uma estátua. E foi levantada essa estátua. Você pode ver que não é mencionado Daniel ali, mas o rei convidou todos os governadores, e ele era o governador, Daniel. Ele tinha que estar ali, mas a estátua era de Daniel. Por que era Daniel? Porque ele não estava ali. E quem é que trouxe a revelação do sonho? Foi Daniel. E o que eles faziam? Eles levantavam uma estátua. Mas agora, mesmo se tratando de uma estátua do irmão deles, eles adoraram? Não. Não pode adorar outros deuses. Por isso que ele vai falar de Daniel. Talvez você nunca ouviu isso, mas porque é bem-aventurada a nação que tem profeta. Porque sem profeta, o povo se corrompe. Sem profecia, o povo se corrompe. Se corrompe. Por isso que eu digo, irmãos, fique com as escrituras. Amém. Fique com o que está escrito. O que está escrito é segurança para você. E pode ver quando vem algo, alguém diz, está desse jeito, já vem uma distorção na mente. Já vem algo, porque irmão, estamos cheios de espíritos enganadores. Jesus disse que no fim dos tempos, acautelai-vos, Mateus 24, que ninguém vos engane. E no verso 24, ele fala que estaria tão parecido os dois espíritos, de se possível até os eleitos serem enganados. Até os eleitos. Irmão, temos que conquistar as escrituras. Jesus salva, cura, liberta e leva para o céu. Mas ele também diz que nós temos que dar frutos do Espírito. Não por isso da carne. Você diz, mas eu não vejo assim, então nasça de novo. Jesus diz que nós temos que nascer de novo. Isso que não nasce é carne. É carne. Agora, irmão, Deus quer levar, e Deus levará uma noiva em uma intimidade mais profunda, aonde ela se parecerá com Jesus Cristo. Ela será a senhorita Jesus Cristo aqui na terra, porque ele é o noivo palavra, ela é a noiva palavra. Em São João 17, Jesus diz, Pai, a tua palavra é a verdade. Irmão, você não precisa correr do que está escrito. Você não precisa arregar o teu pé. Irmão, tem muita interpretação sobre os dons espirituais, que isso já acabou. Isso é do diabo, isso não é de Deus. Está privando a igreja do gozo espiritual. Isso é da igreja, do povo de Deus. Amém. Agora você vai ficar como Paulo escreveu, ou o que homens renomados escrevem. O que ora em línguas não ora, não fala senão ao homem senão a Deus. Isso é a Bíblia. Isso foi o que Paulo escreveu. Agora o que é que eles escreveram? Não, isso foi só lá para o tempo de Pedro e Paulo. Irmão, toda ela é para o nosso tempo. Mateus 24, versículo 35. Passe céu, passe terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Elas não passam, irmão. Por isso que é um desafio. Realmente eu convido a vocês. Vocês querem que Deus provê, mas então sejam crentes, não incrédulos, mas crentes nas escrituras. Quando ela diz sim, você diga sim. Quando ela diz não, você diz não. Filipenses 4, versículo 9. O apóstolo Paulo nos recomenda aqui, Filipenses 4, versículo 9. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Filipenses 4, versículo 9.
o que também aprendeste, e recebeste, e ouviste, e viste em mim, isso fazer, e o Deus de paz será convosco. Você quer que o Deus de paz seja contigo? Então aí, ó, o que também aprendeste, e recebeste, e ouviste, e viste em mim, e isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Muitos querem ir com o Deus de paz, mas não querem fazer o que Paulo fez. Não querem ensinar o que Paulo ensinou. O maior compositor do Novo Testamento foi o apóstolo Paulo. Por isso que eu digo, irmãos, o segredo de vencer o diabo é fazer o que Jesus fez. Mateus capítulo 4, está escrito, Satanás. Foi a única coisa que Jesus fez. Ele não usou o poder, pois poderia ter usado. Ele poderia fazer qualquer coisa, pois era o Deus encarnado. Mas ele se sustentou na palavra, mostrando para nós como que nós temos que fazer. Está escrito. E o que está escrito é segurança. Foi dessa maneira que ele venceu. E é dessa maneira que cada crente vence. Porque quando é revelado que há um novo nascimento, está escrito, eu tenho que nascer de novo. Eu tenho que nascer de novo. E o que é? É um nascimento natural? Eu tenho que cortar para da minha mãe? Como o Nicodemo falou, não. É um nascimento espiritual. Porque quem nasce carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. E Jesus disse em São João 6, versículo 63: as minhas palavras são Espírito e vida. Aleluia! Irmão, só uma maneira de receber novo nascimento é pela lavagem da água da palavra, porque a palavra nos coloca no nosso lugar. A palavra realmente nos orienta e nos fala aquilo que é sim, aquilo que é não. Agora, irmão, sem distorção, sem dizer não, mas é que, quer ver? Voltando à simplicidade, você vê como a pessoa está enganando. Leia Gênesis capítulo 3 e você vai ver ali Satanás na serpente. Como foi o diálogo dele com Eva? Não coma. Não podereis comer de todo o fruto do jardim? Sim, podemos. Menos do que está lá na árvore do jardim do meio. Aí era o que ele queria ouvir. Ele disse assim, por que não? Porque o Senhor disse, olha a grandeza. O Senhor disse, no dia que nós comer, certamente morreremos. Aí vamos lá. O ministro, o diabo é o ministro, ele ministra a palavra distorcida. Não, capaz, de maneira nenhuma. Vocês não vão morrer, já mentiu. Mas ficarão sabendo como Deus fala a verdade. Irmão, só engana quando tem verdade e mentira. Só mentira não engana ninguém. Se você vê na mesa escrito caveira, você, opa, esse aqui não, esse aqui é veneno. Mas se misturar na comida, você come. E é o que o diabo faz, mistura a palavra com crédito e dogmas de homem. Mas o homem, Romanos 2, versículo 8, são desobedientes à verdade, mas obedientes à iniquidade. Porque não ficam com a escritura como deve ficar. Fiquem com a escritura, ela é segurança para você. Não importa o que diz o pastor, não importa o que diz o outro, não importa o que eu te digo, importa o que diz a escritura, importa o que ela está te dizendo. Fique com ela, abrace ela, defenda ela com a tua vida. Não defenda a igreja. Quem é a igreja sem a Bíblia? Quem é nós sem a palavra de Deus? Nada. Sujeitos a engano. Por quê? Por que sujeitos a engano? Por que Jesus não era enganador? Ele falou, examine a escritura. Como diz o Luciano, examine a escritura. Se eu sou enganador, se eu sou mentiroso, onde foi que eu falei que a palavra não diz? Sempre falei o que ela diz. O problema é a mente humana. Glória a Deus. Não compreende a escritura, porque verdadeiramente nenhum homem compreende. Abre o Lucas 24, 35. Verdadeiramente a palavra ninguém entende. Só uma maneira de entender. Lucas 24, versículo 45. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Então Jesus viu necessidade, que eles não compreendiam nada. 3 anos e meio com Jesus, não entendiam nada. Está na hora de abrir o entendimento deles, para eles compreenderem as Escrituras. Hebreus 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se Ele abriu lá, tem de abrir o nosso aqui. Amém. Aleluia. Caso ao contrário, irmão, a Bíblia não tem como entender mesmo. Não tem maneira de entender.
Ela foi dada por Deus e tem que ser Deus o seu próprio intérprete. Agora tem coisas na Bíblia que é só não ser incrédulo. É só não ser incrédulo. Manda que a mulher se vista corretamente, decentemente. A Bíblia não diz que roupa que tem que ser, diz que tem que ser decente. Por que a Bíblia não coloca roupa? Porque cada país, cada nação tem os seus costumes. O Brasil era saia, vestido, e mulher, homem, calça. Esse é o costume do Brasil, mas vai para a Arábia, vai para outro lugar, é outro tipo de roupa. Por isso é roupa decente e conforme o costume do seu país. Porque não haverá, Deuteronômio 22, versículo 5, não haverá traje de homem e mulher, e nem mulher e homem, pois a abominação é. Verdade. A abominação é, pode bater e firmar, porque a palavra está dizendo, você tem onde pisar e é sólido pisar na palavra, irmão, é sólida segurança para nós. Você não fica em falso, irmão, você não fica com medo de pisar, você pisa de verdade na palavra. É por isso que o Martinho Lutero teve coragem de se levantar. Quando colocaram no interrogatório ele disse: não é lícito um homem contra a sua consciência. Prove-me onde eu estou sendo herege, e eu me retratarei. Eles olhavam um para o outro: vamos provar se o homem fala o que está escrito. De que maneira? O entendimento do homem foi aberto. E quando o entendimento é aberto, não adianta, pode oferecer carro, dinheiro, o que oferecer. O entendimento foi aberto. Não é lícito mais ir contra a consciência. Deus abriu o entendimento, porque Deus viu que creu. Realmente os discípulos criam. Porque para estar 3 anos e meio abaixo do ministério do homem e não entender nada, tem que verdadeiramente crer. Não entendi nada. Mas Jesus Cristo veio e disse: é hora de abrir o entendimento. Aleluia! Eles trabalham ao contrário do diabo de Jesus. 2 Coríntios 4:4, ele cega, mas Jesus abre. Aleluia! Porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Aleluia! Para destruir. Irmão, quando você ouve a palavra, você é curado no banco. Verdade. Porque a palavra tem esse poder. Ela é espírito e ela é vida. Amém. Glória a Deus. Por isso que temos que ficar com a escritura, crer em cada partícula dela. Sou pentecostal, mas eu não sou menino, graças a Deus. Paulo disse que não era menino, falava com menino, corria com menino. Prefiro eu, disse Paulo, eu sou o que mais fala em línguas do que vós todos, mas prefiro falar em 5 palavras legíveis do que falar em 1000 línguas estranhas. Purificação da igreja? Nenhuma. A não ser que Deus levante alguém e traduza o que não falou. Verdade, Jesus. Senão não tem. Fale por 1, fale por 2, fale por 3. Não havendo intérprete, case, fale consigo com Deus. É o que Paulo ensinou. Agora também no verso 37 ele disse: se você cuida, ser profeta. Em alguma tradução diz espiritual, mas em outra diz: se tu tem algum dom espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mandamentos do Senhor. A palavra de Deus é um mandamento para nós. Amém. Mandamento para nós. Por isso, irmão, você pode ficar firme onde Deus está dizendo sim. Pode ficar firme, não precisa temer. Porque em Apocalipse 21, versículo 14, tu vai encontrar o nome dos 12 apóstolos na cidade santa. E tu não quer entrar na cidade santa? Tu não quer entrar na cidade santa? Lá não tem o nome do meu pastor na cidade santa. Lá não tem o nome do teu pastor. Não tem. Lá tem o nome dos 12 apóstolos do Senhor. E se eles ensinam o que o apóstolo ensinaram, então entraremos ali. Caso ao contrário, não entraremos. Temos que passar por esse filtro. Temos que passar na porta e olhar o nome dos 12 apóstolos. E como vai ficar você que duvidou do que ele escreveu, inspirado pelo Espírito Santo? Por isso que a segurança ficar no que está escrito. Amém. É segurança. 1 Coríntios 4, versículo 6. Eu apliquei estas coisas por amor de vós, a mim que aprendais isso, em mim e Apolo, a não ir além do que está escrito, não se sobrevescendo um contra o outro. Isso já há muito tempo, esse espírito de falar o que não está escrito, de contrariar o que está escrito, porque Paulo veio advertir e disse: aprenda, você tem que aprender, igreja de Coríntio, ficar só com o que está escrito. Somente as escrituras. Somente as escrituras. Agora, irmão, Mateus 7, versículo 13. O caminho é estreito e são poucos que encontram ele. O problema é encontrar esse caminho. Mas como encontrar esse caminho se tem tanta igreja aí? Irmão,
Estão pregando um Jesus moderno, estão pregando um Jesus que muda. Mas ele diz, Malaquias 3,6: eu, Senhor, não mudo. Por isso, meus filhos de Jacó, vocês não são consumidos. É por isso que o povo de Deus nunca foi consumido. É porque ele jamais mudou. Quem muda é o homem, Deus não muda. Você diz assim para mim, mas eu posso conhecer Jesus lá na igreja católica? Pode. Eles falam que Jesus salva, é verdade. Mas em Provérbios 4, versículo 18 diz assim: porque a beleza do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando, ela vai brilhando, ela vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Aleluia! Conheceu Jesus? Não pare de conhecer. Glória a Deus. Não pare de conhecer. Filipenses 1, versículo 6: pois eu estou certo que aquele que em vós começou a boa obra há de aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Oséias 6, versículo 3: conheceis a Deus, em prossigar em conhecer o Senhor. Não pare. Você acha grande coisa? Eu conheci o Senhor. Não pare, diz a palavra. Conheça mais dele. Aleluia, glória a Deus. Quando verdadeiramente você está envolvido nele, tu verás que essa palavra é a verdade. Quando aquela experiência de Atos 2 aconteceu com meu avô, quando aquele vento soprou, ele disse: agora eu vejo que tudo essa palavra é verdade, porque esse vento soprou o mesmo de Atos 2. Não tenho sombra de dúvida que a palavra é a verdade. Isso é crer, irmão, isso é crer. Crer nessa escritura. Glória a Deus. A Bíblia diz, a palavra diz em Atos 16: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Mas crê, realmente você não sabe o que é crer, porque virou um caguete crer. Você tem fé, todo mundo postando, tem fé, tenho fé. Mas tem fé no quê? Tu tem fé no quê? Numa igreja? Num homem? Não. Todo homem seja mentiroso, toda religião seja mentirosa, mas Deus verdadeiro. E a palavra de Deus diz em Hebreus 4, versículo 12: ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante de qualquer espada de dois gumes. Ela penetra a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e intenção do teu coração. Ela é apta para isso. Aleluia. Ela penetra em você. Por isso, quando você estava no mundo de pecado, alguém falava alguma coisa, te dava algo, porque aquele espírito dentro de você se torcia. Meu Deus. Aleluia. Por isso, cutuca, a pessoa não quer ouvir, porque ela está envolvida num espírito contrário à palavra. Glória a Deus. Mas quando a palavra de Deus diz em Atos 17, versículo 11: Paulo passando por um lugar, ele encontrou com judeus que eram mais nobres de coração. Aleluia. E quando Paulo pregava, examinando cada dia nas escrituras se estas coisas eram assim, e eles viram que era assim. Deus proveu para aquele eunuco. Atos 8, versículo 26. Lá estava ele na carroça, lendo o profeta Isaías, e ele nada entendia. Jesus. O Espírito Santo disse para ele: se aproxime da carroça, vai até a carroça. E ele chegou, e quando viu o eunuco lendo, disse: tu entende o que tu lê? Como poderia entender se não há quem explique? O problema é quando Deus envia alguém para explicar, você rejeita. Meu Deus. Você rejeita o que está escrito, mas ele abraçou. Glória a E Deus. ele creu que Jesus era o Filho de Deus. E ele ia descer as águas. Aí Filipe disse: é lícito se você crê de todo o teu coração. Eu creio. Aleluia. Deus proveu, não é Deus proverá a campanha? Então Deus proveu. Amós 8, versículo 11 e 12: haverá uma grande fome, mas não fome de pão, de água, mas de se ouvir a palavra do Senhor. Glória a Deus. Porque tem hoje gente querendo pregar, falar, mas não conhece nada dessa escritura. Nada dessa escritura. É Deus. Irmão, as escrituras são segurança para nós. Porque quando você fala, o outro não tem o que dizer, ele fica, não tem o que dizer, ele quer que engolir. Ele não pode mais para lá, vem para cá, ou ele sabe. Ele diz: louvado seja Deus, encontrei a palavra. Só existe uma maneira: ou ele distorce, ou ele acrescenta, ou ele tira, ou ele cai de joelho e diz: Senhor, obrigado. Não tem para onde ir. É aqui dentro, irmão, é segurança.
aqui dentro. Vida eterna está nas Escrituras. Jesus quem diz, não fui eu. Não fui eu. Examine a Escritura, porque vós cuidai, tem nelas a vida eterna. E como você pensa em vida eterna, negando a Escritura? Quando ela diz não, você nega. Ah não, mas eu que tive uma revelação, uma visão. Irmão, qual a revelação e visão que está acima da palavra? Traga-me uma. E eu te citarei Gálatas versículo 1, capítulo 1, versículo 8. Mesmo que nós mesmos longe do céu, jogue fora essa revelação, jogue fora essa profecia, fique com a maior, a palavra de Deus. Deus envia certos falsos profetas para colocar nós em prova. Deus permite, a palavra dele diz em Deuteronômio, ele envia profeta e fala, acontece. Ele permite, para ver se eu fico o que está escrito. Talvez aquele homem tenha um dom e ele fala, ele chama as pessoas e fala a vida delas mesmo. Eu já vi isso, eu sei que é verdade, eu creio nisso. Mas Deus não me chamou para isso. Mas eu creio, mas eu quero ver se esse homem acredita aqui. É aqui que eu quero ver. É aqui que eu me seguro. É aqui eu me firmo. Eu não sou guiado por emoção. Eu não sou guiado por sensacionalismo. Não, eu sou guiado pela palavra. Aleluia. Pela palavra. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Luz para os meus caminhos. Não diz que é profeta, não diz que é pastor, não diz que é apóstolo, diz que a palavra é lâmpada para os nossos pés. Eu gosto da escritura de Gênesis 6, versículo 22. E Noé fez tudo quanto o Senhor lhe mandou. Aí isso enche o meu coração. Crente Noé fez tudo quanto o Senhor mandou, não questionou em nenhum momento. E o que tem hoje crente que questiona o que está escrito, não questiona nenhuma profecia, nenhuma revelação. Isso que Paulo falou em Tessalonicenses capítulo 5, que tudo tem que ser examinado. Não desprezei as profecias, mas tem que ser examinado. Tem que passar pelo filtro da palavra. Aí não, pode falar a profecia à vontade da igreja e ninguém examina nada. Mas quando fala a escritura, mas está ali, não fui eu. Quantos anos eu tenho? Fiz 30. Não fui eu que escrevi, eu não estava aqui como Jesus estava, mas eu creio em Jesus, porque eu sou um bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu. É como se eu visse Jesus dizendo, filho, falando para mim, porque a palavra conversa comigo, examine essa escritura, cuide dela, vida eterna. Não está em lugar nenhum, está na palavra. Sendo Jesus o Deus encarnado, Ele mesmo, irmão Luciano, teve que caminhar pela palavra. Quando ele chega no João Batista diz, eu careço de batizado por ti. Mateus capítulo 3. Eu careço de ser batizado por ti. Eu, cheio do Espírito Santo, desde o ventre da mãe. Mas ele carecia de ser batizado por Jesus. Aleluia, verdade, Deus. Aí Jesus disse, não. Temos que cumprir. Irmão, Jesus não negou a palavra, andou pela palavra, ele era a palavra. Por que nós temos que negar? Ele não precisava de batismo, mas ele desceu as águas, nos dando o exemplo, sepultados com ele no batismo. Glória a Deus. Ele nos deu exemplo, andando pela palavra. O próprio João Batista viu ele, o Deus encarnado. Eu careço, eu tenho que ser batizado por ti. Olha que profundo isso. Mas Jesus, sendo Jesus, ficava nas Escrituras, porque ele era o precursor da primeira vinda de Cristo. Ele era o precursor. Ele era. E quem era maior? O precursor ou o precursado? Era o precursado, Jesus Cristo. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. E essa profecia se cumpriu. Aleluia. Isaías 9:6. Mais uma profecia, um menino nasceu e filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Aleluia! Eles passaram por alto. Voltemos lá em São João 5, 46 e 7. Eles não criam no escrito. Não criam, porque a profecia dizia que ele nasceria de uma virgem. Mas não criam. Falavam que Jesus tinha havido adultério. Isso é o que Jesus foi acusado. Mas ele disse, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me aceitariam, me receberiam, mas vocês são filhos do diabo. Bem claro. Bem claro. Irmão, qualquer um que nega essa escritura não vem de Deus.
não vem de Deus, vem da carne, porque o que é carne é carne. Verdade, Jesus. A Bíblia não tem que se adaptar a nós, é nós. Não é nós, é nós a ela. Não é ela, não. Não é nós com jeitinho, não. É ela. Ela nos molda, ela nos ensina. A Bíblia diz em 2 Timóteo 3, versículo 6, toda palavra é inspirada por Deus e ela é proveitosa. Proveitosa. Quando ele joga alguma coisa lá na cultura, irmão, é tão desonesto isso, porque a Bíblia diz que toda ela é proveitosa. Que cultura, irmão? Céu e mar vão passar, mas as palavras não passam. Fique com o que está escrito, que é segurança para você. Lembre que um dia terá que passar aquele céu. Lá estará o nome dos 12 apóstolos. Por isso examinar a Escritura. Conheça o que diz a Escritura, não eu. Eu não. Conheça o que ela diz. Busque Deus, mas busque verdadeiramente crendo na palavra. Lembre que Eva caiu por não ficar com a palavra. Ela caiu por não ficar com a palavra. Ela deu mais crédito à serpente do que em Deus. Mais crédito à serpente do que em Deus. E há pessoas que dão mais crédito em homem do que em Deus. Irmão, isso aqui é segurança. Isso aqui é a palavra de Deus. Nem o livro a não ser a Bíblia. Nem o dogma a não ser Cristo. Nem o credo a não ser o amor. É verdade. A Bíblia, irmão, é mapa para o céu. Ela te dirige. Aqui tem para o presbítero, aqui tem para o diácono, aqui tem para o filho, aqui tem para o pai, aqui tem para a mulher, aqui tem para todos nós. Eu falava esses dias lá no meu trabalho, a Bíblia é uma educação maior do mundo. Se os homens seguissem a Bíblia, não tinha governo corrupto, não tinha gente em fome, tristeza e miséria. Mas sabe por que o mundo está em miséria? Porque um dia, em Mateus capítulo 4, Satanás ofereceu todos os governos para Jesus, mostrando que os governos da terra estão na mão do diabo. Não dependa do governo, dependa de Deus. Há quem confia nos carros e nos seus cavaleiros, mas nós confiamos no Senhor. E quando você diz eu confio no Senhor e não confia em sua palavra, vocês são um. Jamais o grande Espírito Santo se manifestará na vida de alguém contrariando a Bíblia. Jamais. Jamais. Mesmo o anjo do céu, guarde isso em teu coração. Quando você olhar alguém questionando, distorcendo, não. Mesmo o anjo do céu, para dar em mim, Satanás, eu fico com o que está escrito. Isso é segurança. A palavra, quando você lê, é Deus falando contigo. Quando você ora, é você falando com Deus. Agora não se esqueça de Lucas 24, 45. Então abriu-lhe o entendimento. Só Jesus pode abrir o entendimento do homem. Por isso tua dependência dele em Jesus Cristo. Ore a Deus com profundo coração. Senhor, eu quero te servir, mas na tua palavra. Aleluia! Eu quero te servir, mas onde é falado a palavra de verdade. Aonde não se omite nada. Aonde não se omite nada. Né, irmão Luciano? Alguns dizendo que Jesus transformou a água em suco. Verdade. Aonde eles leram isso? Qual foi a tradução da Bíblia? Todas que eu vi, vinho. O milagre maior deu-se no vinho. Não no suco. Porque o suco azeda estraga. Mas o vinho. Porque foi o melhor vinho. O melhor vinho que já teve na terra foi Jesus, que transformou a água em vinho. Glória a Deus. Por isso, se você lê 1 Coríntios 11, lê inteiro, versículo 18 a seguir. O que os discípulos, voltando para Filipenses 4, versículo 9, tudo que vocês viram em mim, vocês aprenderam, isso fazem, e o Deus de paz será convosco. Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 11. Como que eles serviam a ceia? O que eles davam? O suco? É suco que eles davam, irmão? Irmão Luciano, o que eles davam ao povo? É o que está na Bíblia, não sou eu. E ele falou, tudo que vocês virem em mim, façam, e Deus será convosco. Tudo. Porque quando ele coloca a igreja em ordem na ceia, ele não questiona uma vez o vinho, ele questiona a maneira, o jeito que está sendo. Agora, você continuar pegando esse suco ainda, depois de saber o que diz a Escritura, é o que diz a Escritura. Irmão, todo homem, mulher, qualquer homem na terra, não é maior do que a Escritura. Não é maior do que a Escritura. É
É bem claro, quando fala a Bíblia, que eles se juntavam antes do tempo. E alguns, aconteceu o que, irmão Luciano? Tinham fome de milho. E os outros, o que dava diabetes? Não, se embriagavam. É o que diz a Bíblia. E Paulo vem e coloca em ordem. Ele não tira, mas ele espera um pelo outro. Não venha tomando e comendo antecipadamente. Espere um pelo outro. Porque era bem diferente nos nossos dias atuais. Bem diferente antigamente. Que esperar os irmãos chegar escondido nas tocas, porque eram perseguidos. Pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão, mas eu creio na palavra. Mateus 18, versículo 20. Aonde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. Essa é a palavra do Senhor. Aonde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu te digo, irmão Luciano, eu não sou reunido no nome dele, não, eu sou batizado no nome dele. Porque Filipenses 2, versículo 9, o nome maior que existe é Senhor Jesus Cristo. E um dia, se você não se dobra agora, e você não entra num tanque sendo batizado em nome de Jesus Cristo, um dia você se arrependerá, porque esse nome é maior que todos. Todos. Esse nome, porque a língua estranha que você fala é no nome desse Jesus. Em meu nome falarão novas línguas. Olha, isso é a palavra de Deus. Tudo é no nome. Colossenses 3, versículo 17. O que fazer por obra, por palavra, fazer em nome do Senhor Jesus, dando-lhe graça por Deus Pai. Tudo é em nome do Senhor Jesus. Tudo. A tua oração nem tem força nenhuma em nome de qualquer outra pessoa, ou qualquer outra coisa que seja no Senhor Jesus. Verdade, meu. O diabo só respeita esse nome, Jesus. Fora do Senhor Jesus Cristo, nada. Verdade. É um privilégio ser batizado nesse nome, carregar esse nome, porque ele carregou aquela cruz por mim. Não foi homem, não foi, não foi os títulos maiores de Deus, mas foi Jesus, naquele homem que carregou aquela cruz. Quando aquele sangue jorrou, vimos o irmão cantando aqui, meu pecado foi perdoado, por aquele sangue jorrou, daquele homem, Senhor Jesus. São João capítulo 4, 14. Se pedir alguma coisa no meu nome, eu farei, disse Jesus, no meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. É no nome, irmão. O segredo está no nome do Senhor Jesus. Marcos 9, versículo 38. Tu vai encontrar que um homem, mesmo sem a comissão de Lucas 10, 19, ele já expulsava demônio. Ele já operava. Pode ler Marcos 9, 38 seguir. Ele nem era dos 70 nem dos 12, mas ele creu nesse nome. A questão é crer nesse nome, que esse nome tem poder. A questão é crer nesse nome. Para mim, Jesus é aquilo que diz a carta de João capítulo 5, verso 20. Ele é o único e verdadeiro Deus. Aleluia. Apocalipse 21, versículos 6 e 7. Vamos ler? Apocalipse 21, 6 e 7. Já estou encerrando. 21, 6 e 7. E disse-me mais, está cumprido. Eu sou o Alfa. Aleluia! Eu sou o Ômega. Glória a Deus! O princípio e o fim. A quem quer que tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Tem pessoas cobrando para isso. E Jesus disse: quem tiver sede, eu dou de graça dessa água da vida. E essa água da vida só pode sair da palavra. Aleluia! Versículo 7. Quem vencer, ele dará todas as coisas. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Esse é o Jesus que eu creio. Aleluia. Na eternidade, ele será meu Deus, e eu serei seu filho. Não sou eu, é o que diz as Escrituras. Eu recebi esse nome de Jesus com o maior amor do meu coração, porque ele pagou o preço por mim. Irmão, se tu tivesse uma conta grande, que tu não tivesse mais recurso para pagar, e alguém chegasse e dissesse: fica tranquilo, está aqui, eu estou pagando a tua dívida. Irmão, tu estaria sentado no banco, tu saltaria, irmão, porque ele pagou uma dívida que tu não poderia. Foi Jesus que pagou a tua dívida. Jesus pagou essa dívida quando nós não podíamos pagar. Ele pagou, por isso não me envergonhe desse nome. Leia Apocalipse e veja. O problema é que sempre quiseram que negasse o nome. O diabo sempre lutou para que negasse o nome. Veja quando eles pegam as pessoas missionárias dos países estranhos que não permitem os cristãos. Tu nega o nome? O segredo é o nome. O diabo complica com o nome, porque ele sabe que é o nome.
Ele complica com o nome, irmão Wesley. Nega o nome, tu viverá em tua família. Eu não nego. Porque ele morreu por mim e pagou o preço. Porque ele pode saltar e dizer: eu saltei da morte para a vida. Vai, te apressa-me, porque eu me encontrarei com meu rei. Não te detenhas, não pare, apresse-te com esse martírio, porque logo eu estarei com meu Senhor. Porque ser fiel até a morte. Apocalipse 2, versículo 8. E dar-te-ei a coroa da vida. Mas ser fiel no que, gente? Ser fiel no que? Na palavra. É aqui que você tem que ser fiel. Mateus 24, versículo 13. Porque será salvo aquele que perseverar até o fim. Mas perseverar no quê? Numa igreja? Num sistema do homem? Não. Persevere na palavra. É a palavra que você tem que perseverar. Onde ela disse sim, você diga sim. Disse não, você diga não. Deus, me dá o batismo com o Espírito Santo. Diga sim a Deus. Dá-me o Espírito Santo. Jesus disse que aquele que pedir, Lucas 11, versículo 12, sendo vocês maus, sabe dar boas coisas para os vossos filhos. Jesus chamou nós de mal. Se ele pedir uma pedra, tu vai dar uma pedra, irmão Luciano? Não, tu vai dar um pão. E se ele pedir um peixe, tu vai dar? Vai dar uma cobra? Não, tu vai dar um peixe. Quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo quando pedires. Agora aqui está um segredo. E eu encerro com essa escritura. Atos 5, versículo 32. E nós somos testemunha. E aqueles que Deus deu o Espírito Santo, aqueles que lhe obedecem. Aleluia! Só a maneira de receber o Espírito Santo é na obediência. Obediência a quem? Ao Eliseu, ao irmão Luciano. A quem não? A Deus e sua palavra. Deus não contraria a sua palavra. Ele disse: eu sou Alfa, o primeiro e o último, o que estive morto, mas ressurgi. Creis em mim e tereis vida eterna. Mas agora, como que você tem que crer em Jesus? O que ele diz na palavra dele? Creis em mim, como diz a Assembleia de Deus, como diz a Quadrangular, como diz o Eliseu? Não. Creis em mim, como diz as Escrituras, e rios e águas fluirão do seu ventre. Isso é a palavra de Deus. Creia em mim, mas creia como diz as Escrituras, e rios de águas vivas fluirão do seu ventre. É dessa maneira que você tem que crer em Jesus, como diz a Escritura. Irmão, Deus te abençoe. Obrigado pela oportunidade. É em nome de Jesus Cristo. Que a paz de Deus esteja convosco, o amor de Jesus Cristo e a consolação do Santo Espírito. Deus abençoe.